Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Vamos ficar de pé. Graça e paz também você que está acompanhando pela internet. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo 6, versículo 2. Hoje é o dia das mães, então vou ler um versículo referente a esse fato. Efésios, capítulo 6, versículo 2 e versículo 3, né? Para nós estarmos também abençoando e agradecendo pela vida de todas as nossas mães. Efésios, carta de Paulo aos Efésios 6, versículo 2, que está repetindo um dos 10 mandamentos, né, de uma forma mais detalhada. Efésios 6, versículo 2, diz o seguinte, os irmãos acharam? Diz assim: honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Um texto importante, né? É um princípio para a vida toda. Mesmo que você de repente não tenha mais o seu pai ou a sua mãe, a palavra de Deus nos ensina temos que honrá-los, né? E as mães também servem para isso, para honrarmos, no caso de hoje, honrarmos as mamães, que são muito importantes, tanto que Deus colocou como um mandamento isso, né? Não é opcional, é um mandamento você honrar seu pai e a sua mãe. Honrar significa você não apenas obedecer, né? Mas dar um lugar de importância, dar um lugar de honra na sua vida, levar em consideração para sempre os ensinamentos. E essa é a importância de você, mãe, né? Você é tão importante você, mãe, que a palavra de Deus diz que nós temos que honrar vocês. Olha só, mandamento de Deus, dado no Antigo Testamento, e que o apóstolo Paulo repete aqui. Sei que às vezes não são todos nós, temos nossas falhas, nossos defeitos, nem sempre honramos da forma que deveríamos honrar, mas é o que nós temos que buscar em toda a nossa vida. Eu estava até pensando, vindo na igreja pela manhã, uma das principais coisas que minha mãe, por exemplo, me ensinou foi vir à igreja, né? Principalmente aos domingos de manhã, né? Eu não venho de domingo de manhã porque eu sou pastor, alguém pode pensar. Eu sempre vim, muito antes de eu pensar em ser pastor, eu sempre participei dos cultos, domingo de manhã, logo cedo, vindo na IBD, participando da pregação, ouvindo, né, aprendendo. Então é um princípio que minha mãe me ensinou, da importância de buscar a Deus, né? Um princípio que jamais eu vou esquecer, né? Vou levar para a minha vida toda. Então é importância, por isso nós honramos, né? Honrar não é idolatrar, mas nós honramos, realmente a palavra de Deus diz, que quem honra, honra. Vamos honrar as nossas mães, vamos agradecer pela sua vida, que Deus te abençoe, você que está acompanhando pela internet, você que está aqui. Meu sincero desejo é que Deus te abençoe, que Deus multiplique as suas alegrias, te dê sabedoria, pois nós somos muito gratos pela vida de vocês, nossas mães. Vamos orar, nesse momento agradecendo pela sua vida, você que está em casa também. Vamos realmente buscar honrar e obedecer os nossos pais. Senhor nosso Deus, nesta manhã, ó Deus, nós queremos te agradecer primeiramente por estarmos na tua presença, por estarmos juntos com Jesus, juntos com os nossos irmãos, Pai. Eu peço que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração nesta manhã de domingo, Deus. Eu peço que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, Deus, por todas as bênçãos, ó Deus, concedidas. Que o Senhor encha o nosso coração do Espírito Santo, Deus, nessa manhã, ó Deus, encha de alegria, de gratidão. E também quero agradecer pelas nossas mães, Pai. Te agradecemos por todas as mães que estão aqui essa manhã na Igreja Batista de Miradiva, aquelas que estão em casa, aquelas que fazem parte da nossa igreja, aquelas que são as nossas mães de outras igrejas, de outros locais também. Nós te agradecemos, ó Deus, pois muitos de nós estamos aqui porque nossos pais, especialmente as nossas mães, nos ensinaram o caminho do Senhor, ó Deus. E por isso nós somos gratos a Ti, ó Deus. Por isso nós honramos, Pai. Por isso eu peço, Deus, que realmente o Senhor coloque em cada um de nós a gratidão, ó Deus, pelas nossas mães, ó Deus. Ó Pai, que todas continuem sendo abençoadas, cheias da Tua presença, tenham sabedoria, continuem sendo um exemplo de amor, de fé, de dedicação, ó Deus. Por isso nós honramos ao Senhor, ó Deus, pelas nossas mães nessa manhã. E abençoa nossas famílias como um todo, Deus. Abençoe cada mãe que está aqui, de repente alguém, o seu filho não está aqui, que o Senhor, Deus, possa estar alcançando esse filho, Deus, e de repente precisa às vezes de transformação, de salvação, Deus. Que as orações de todas as mães, todas as pessoas que estão aqui essa manhã, sejam atendidas pelo Senhor, Deus. Por isso nós dedicamos esse domingo na Tua presença,
Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, bastante alegria. Vamos louvar a Deus. Vamos entoar o hino, grandioso és tu, nesse dia que o Senhor nos presenteou, amém? Vamos lá. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, os céus e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo seu bom exemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu seu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrar-lhe para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso
Amém. Glória a Deus por esse lindo hino. E baseado nele, que nós cantamos que grandioso és tu, vamos estar intercedendo, né? Temos vários pedidos, cada um do seu coração, né? Vou destacar da Beth, que é filha da nossa irmã Geni, está precisando das nossas orações, pela saúde. Vamos orar pela filha da nossa irmã Geni. E vamos orar pelos nossos pedidos, né? Sei que muitos têm pedidos, de repente, para a sua família, pelos seus filhos, por algum familiar, pela saúde, por uma série de questões. Se Deus conhece os nossos corações, né? Nós cantamos esse hino tão bonito, que nosso Deus é grande. Vamos colocar em prática a nossa fé, realmente crendo que Deus é grande, para atender qualquer uma das nossas necessidades, né? Situações que possamos achar difíceis, situações que precisam de um milagre, de uma intervenção. De repente, nós não sabemos exatamente como fazer, né? Mas Deus até permite que situações que nós não podemos resolver, para nós desenvolvermos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Então vamos orar nesse momento. Vamos ficar de joelhos, irmãos, aqueles que puderem. Vamos clamar com bastante humildade ao Senhor nesse período. Você também que está em casa, ore com a gente. Nós estamos buscando a presença do Senhor, ó Deus. Senhor nosso Deus, nós cantamos que grandioso és tu, ó Deus. E nós realmente queremos colocar a nossa fé em ação, aquilo que nós declaramos, que o Senhor é grande. Não há situação, ó Deus, que o Senhor não possa resolver, ó Deus. Situações difíceis, humanamente falando. Mas o Senhor é poderoso para tocar nos corações, para reverter situações, ó Deus, para fazer milagres, ó Deus. Nós colocamos na Tua presença, de forma especial, as nossas famílias, ó Deus. Coloca a Beth, filha da nossa irmã Geni, ó Deus, que o Senhor venha cuidar da vida dela, ó Deus, atendendo, ó Deus, aquilo que ela está precisando, ó Deus. O Senhor faça um milagre, Deus. Também realiza um milagre na família de cada um aqui, ó Deus. Pessoas aqui que estão orando pelos seus filhos, pelo marido, esposa, pelos seus pais, ó Deus. Nós queremos interceder pelas nossas famílias essa manhã, pedindo que haja transformação, salvação naqueles que precisam, que o Senhor venha guardar a cada dia a nossa família, Deus, abençoando o nosso futuro familiar, ó Deus, dando aquilo que cada um tem no seu coração, Deus. Traz paz e traz harmonia, Deus, que nossas famílias sejam grandemente abençoadas em todas as áreas, de forma especial na área espiritual também, ó Deus. Também abençoa aqueles que estão enfermos, fazendo algum tratamento de saúde, Deus, passando por exames. Que o Senhor venha aliviar dores daqueles que estão sentindo alguma dor nesse momento, e venha direcionar cada tratamento, Deus, dando a orientação correta aos médicos e realizando um milagre naquilo que nós não podemos, Pai, fazer nada, Jesus, mas nós confiamos que o Senhor, Deus, pode tudo. Também qualquer situação da nossa vida emocional, Deus, tira a tristeza do coração de alguém que de repente estiver com esse sentimento essa manhã, Deus, tira a preocupação, o medo, nós possamos depositar as nossas dificuldades na presença do Senhor, ó Deus. Também abençoe situações financeiras, situações profissionais, qualquer decisão que algum servo seu precisa tomar, ó Deus, qualquer dificuldade, Deus. Mas antes de tudo, que o Senhor venha alegrar o nosso coração, que ninguém na Tua presença fique triste, mas que todos nós ficamos alegres, ó Deus. Pois o Espírito Santo nos fortalece, nos orienta, nos dá esperança e força em todas as situações. Abençoe de forma especial a nossa igreja, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão, todos os trabalhos que são feitos aqui, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós, nos capacitando para servirmos ao Senhor a cada dia. Tira os impedimentos do nosso coração, perdoe qualquer pecado, nos ajude nas nossas fraquezas, fortalece a nossa fé, para que possamos ser bênçãos, ó Deus. Abençoe de forma especial todos nós, Pai, nessa manhã, de forma especial as nossas mães também, e todas as famílias. Nós te agradecemos por esta manhã, pois cremos que o Espírito Santo já está agindo em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Passar algumas comunicações, relembrando para os irmãos. Vamos lá, a primeira comunicação, relembrando os irmãos, o estudo no livro de Apocalipse, já se iniciou no último domingo, nas 17 horas, né? Percebi que a sala teve uma boa participação, e você está convidado. Obviamente, Apocalipse é um livro grande, vasto, então tem toda uma sequência. Então, hoje, inclusive, a partir das 17 horas, você que quer crescer mais ainda no conhecimento do Apocalipse, você está convidado a vir aqui à nossa igreja. O outro aviso, também reforçando os irmãos, que estamos na Semana da Compaixão, né? Nós temos uma série de famílias que nós atendemos com cestas básicas, né? Famílias aqui da igreja, famílias da comunidade,
Tem um dia que nós colocamos uma banca aqui na porta da igreja de pessoas que também passam pela rua que precisam de alimentos, né? Várias famílias têm sido atendidas, tá? O pastor Rodrigo tem até passado o relatório, dezenas de famílias todos os meses, né? Ele passa no grupo de membros. Então, vamos estar relembrando, você pode trazer o seu alimento, né, colocando no cesto, na entrada da igreja, ou fazer uma transferência para a conta da nossa associação, né, que esse valor será pego e também compraremos os alimentos para continuarmos abençoando as famílias. Então, não esqueça da Semana da Compaixão. Outro aviso é alusivo à oferta de amor do aniversário da nossa igreja, né? Se os irmãos se recordarem dos últimos anos, sempre nós sugerimos uma oferta referente à idade da igreja, né? Então, agora, em 2022, como a igreja estará fazendo mês que vem 71 anos da sua fundação, então, nossa sugestão da oferta de amor é de R$ 71, né? Então, estamos em maio, o programa é pelo menos até junho, você está dando essa oferta de amor, de gratidão a Deus, para abençoar a nossa igreja e tudo aquilo que é feito aqui, tá? Então, não esqueça da oferta de amor. E falar em oferta, vamos entregar os dízimos e as ofertas, lá em Provérbios 3, versículo 9 e versículo 10, né? Que diz assim a palavra de Deus: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É uma linguagem agrícola, né? Que seria o normal daquela época, do Antigo Testamento, né? Obviamente, naquela época você não tinha indústrias ou empresas de serviço, então você usava essa linguagem agrícola, né? De honrar com os primeiros frutos, fala de celeiros, mas isso se refere à nossa vida financeira hoje. Então, aquilo que Deus tem concedido para você, você deve honrar a Deus, né? No início do culto eu falei de honrar pai e mãe, mas principalmente nós honramos, antes de tudo, a Deus. E uma das formas de você honrar a Deus é entregando a Ele os seus dízimos e as suas ofertas, aquilo que aqui fala de primeiros frutos, ou seja, o melhor, né? Aquilo, não é aquilo que sobra, mas de coração é aquilo que está, aquilo que vem primeiro. Então, honre a Deus conforme aquilo que Deus tem te dado, né? De salário, de aposentadoria, daquilo que você trabalha. Então, continue honrando a Deus. E a promessa aqui é que você será grandemente abençoado. Como eu falo, os celeiros ficarão cheios, né? Então, na linguagem de hoje, Deus vai sempre te abençoar financeiramente com aquilo que você necessita para o seu dia a dia. Então, vamos estar orando, consagrando os dízimos e as ofertas, que serão entregues daqui a pouco, né? Mas tenha sempre esse desejo no seu coração, de estar honrando a Deus, crendo que Ele vai te abençoar muito, também na área financeira, na área de trabalho. Vamos orar nesse momento, vamos consagrar a Deus nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos também honrar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, Deus, pois o Senhor já tem nos abençoado bastante com o nosso trabalho, com o pão de cada dia, com os nossos recursos financeiros, ó Deus. Eu peço que jamais em nosso coração, ó Deus, possamos deixar de duvidar que o Senhor vai nos abençoar sempre, Jesus. Que possamos permanecer firmes. E que o Senhor também possa estar abençoando cada família, cada pessoa que está acompanhando essa transmissão, nessa área de trabalho, nessa área financeira, Deus. Abrindo portas de emprego, abençoando os negócios daquele que tem o seu serviço próprio, aquele que é autônomo, Deus. Resolvendo situações na justiça, abençoando o trabalho, a aposentadoria de cada um, ó Deus. Eu peço que o Senhor realmente nos guie, nos ajude e faça que tenhamos esse coração grato. E que o Senhor continue abençoando a nossa igreja na administração desses recursos, tanto para o cumprimento das obrigações, como também para o crescimento do reino, para que mais pessoas sejam abençoadas, atendidas e conheçam o amor de Deus. Por isso nós consagramos esse momento, as ofertas que serão entregues agora, como também as transferências que têm sido feitas durante a semana. Nós consagramos esse momento em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, pode estar entregando aqui no gasofilácio, e também você que tiver o seu pedido de oração, também entregue para as nossas irmãs aqui, que elas estarão orando, o grupo de intercessão estará orando por esses pedidos durante a semana. Vamos consagrar a Deus nesse momento as ofertas.
Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas alturas, para o encontrar com o Senhor nos ares. E assim, escute isso, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Você pode dizer para quem está do seu lado: você estará na eternidade para sempre. Amém, queridos? Levante suas mãos aos céus, vamos orar, vamos clamar a Deus e agradecer, né? Ter essa certeza no nosso coração. Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor, primeiramente por essa manhã que o Senhor preparou
para cada um de nós estarmos aqui na sua casa, nossos queridos irmãos acompanhando essa transmissão. Abençoe esse dia como o Senhor tem já feito desde o momento em que nós chegamos nesse lugar, Pai. E que essa certeza, ó Deus, do nosso coração continue, ó Deus, independente dos problemas, das incertezas da vida, mas que a certeza do nosso coração de que um dia vamos encontrar com Jesus nos ares, estaremos com Ele para todo sempre, possa estar dentro dos nossos corações. Que nada roube essa certeza, que nada tire essa certeza do nosso coração, mas que nós possamos prosseguir firme, sempre no caminho do Senhor, fazendo a Tua vontade. Que grande dia, que alegria será, Pai, quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Que grande dia, Pai. Nossas palavras não conseguem descrever o que será esse dia, mas o nosso coração nessa manhã se aquece com essa certeza de que um dia vamos estar com o Senhor para todo o sempre. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Cante conosco mais uma vez. Hora vem, Senhor Jesus. Cante, igreja, vamos lá. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez. Vem Jesus. Você tem certeza, aplauda ao Senhor nesta manhã. Deus abençoe a todos. Obrigado, equipe. Que bênção ter vocês aqui conosco. Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 21. E nós vamos continuar com a nossa série bíblica de mensagens, tá bom? Atos, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 até o 16, tá bom? Todos acharam? Amém? O texto diz assim: depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rodes e dali para Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para sua casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágapo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém
e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Amém, irmãos? Pode se assentar, por gentileza. Eu quero, nesse texto, falar com os irmãos a seguinte pergunta, uma pergunta: você está pronto? Nós acabamos de cantar, uma canção e ouvimos um versículo falando sobre a volta de Jesus. Nós hoje temos a continuidade do estudo do livro de Apocalipse, que fala justamente sobre esta volta de Jesus. E esta grande pergunta que permeia o nosso coração durante essas questões que a gente fala muito sobre a vinda, a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas vale ressaltar que antes da volta de Jesus, nós devemos estar preparados. Não adianta a gente achar que nós vamos entrar no céu de qualquer jeito, irmãos. Nós temos que preparar o nosso coração, nós temos que alinhar a nossa vida com Deus e, com certeza, alinhado com a vontade do Senhor, tendo a certeza da salvação, da sua vida, da sua comunhão com Deus, com certeza, esse momento da volta de Jesus e dele vir arrebatar a sua igreja, ele vai acontecer para você. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto esse grande dia não chega, nós temos que pensar: eu estou pronto? Será que eu estou, de fato, preparado para quando Jesus voltar? Quando a trombeta soar, quando os anjos tocarem as trombetas, será que eu vou estar pronto naquele dia? Será que eu vou subir para o céu naquele grande dia? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com um cristão, com uma pessoa que se diz até cristã, é ela nadar e morrer na praia, É quando a trombeta soar e ela ficar. Tem um filme bem antigo, não sei se os irmãos já assistiram, mas o título dele é Deixado para Trás. Saiu uma série desses filmes. E é bem interessante que até mesmo aqueles que frequentavam a igreja ficaram. Até um pastor. Um dos filmes lá, até mesmo um pastor fica. Olha só o perigo disso. Então, a começar do pastor, do membro, do líder de ministério, de diretoria, de qualquer pessoa que frequenta, que se diz cristã, deve ter esse pensamento no seu coração: eu estou pronto? Será que eu estou preparado para esse grande dia? Porque quando nós olhamos para esse texto aqui, foi isso que me ressaltou em relação a estarmos prontos, porque o apóstolo Paulo, foi essa expressão que ele usou lá no versículo 13. Ele disse: então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém por causa de Cristo. E esse versículo me chamou a atenção porque eu acredito que as pessoas que podem dizer que estão prontas, são pessoas que estão prontas até mesmo para morrer pelo Evangelho. E a gente vê muito isso lá no Oriente, quando as igrejas são perseguidas e a gente recebe relatos de agências missionárias
de missionários, pastores, que estão lá naquelas regiões, pregando o evangelho, aonde as pessoas elas são perseguidas, elas são presas e elas são torturadas e até mortas por causa do evangelho. E Paulo aqui era justamente isso que ele estava falando. Eu estou pronto. Se quiserem me amarrar, se quiserem me prender, se quiserem me torturar, se quiserem até me matar, eu estou pronto. Agora, como uma pessoa poderia dizer isso? Uma pessoa que estaria pronta para dar a sua vida pelo evangelho, é uma pessoa pronta para o céu. Uma pessoa pronta para se encontrar com Jesus na eternidade. E aqui nesse texto, né, a gente vê justamente essa realidade que nós podemos aplicar na nossa vida. Por quê, meus irmãos? Porque esses versículos que nós lemos, essa parte desse texto, ele fala muito sobre sofrimento. Sobre sofrimento. E a gente vê, né, infelizmente, muitas igrejas ensinando uma doutrina totalmente equivocada da palavra de Deus, do tipo, você que é cristão não vai sofrer nessa vida. Se você está sofrendo, é porque você está vivendo em pecado. Se você está sofrendo, é porque existe uma maldição hereditária. Se você está sofrendo, é porque isso, é porque aquilo. E há um grande equívoco nisso tudo. Porque uma vez que eu aceitei a Jesus, que Ele limpou a minha vida com o seu sangue, eu não tenho que carregar maldição nenhuma da minha família, do passado. Uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus, eu não estou preocupado só com o meu crescimento ou o meu enriquecimento nessa terra, mas eu devo estar preocupado com o meu crescimento e enriquecimento espiritual, porque é isso que vai me levar para o céu. Não é dinheiro, não é bens materiais, apesar que nós, com certeza, temos esse direito. Muitos trabalham para ter um conforto na sua casa, para ter algo mais, né, para a sua família, que pode proporcionar, mas a realidade do Evangelho, a realidade dos ensinos de Jesus, é que a gente não vai viver um mar de rosas. A gente tem que ter essa consciência. Por quê, meus irmãos? Isso é muito importante. Porque quando alguém aceita Jesus, ela acha que a vida dela vai ser linda e maravilhosa. No sentido espiritual, sem dúvida. Mas aqui nessa terra, de repente, para alguns vai até piorar. Porque ele vai começar a ser perseguido. Se ele está lá no trabalho, ele vivia uma vida desregrada. Aí num belo domingo ele vem na igreja, ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e aí na segunda-feira ele começa a ser uma pessoa diferente. O que vai acontecer? As pessoas vão perseguir ele. Ah, mas olha aí, agora você só fala de igreja, você só fala de Deus, você só fica lendo a Bíblia, para com isso. E aí começam a perseguir essa pessoa, porque ela se tornou cristã, porque ela se tornou evangélica. Às vezes até na família tem isso. Às vezes, né, até no meio da família existe esse tipo de perseguição. Ah, mas você virou... É engraçado como eles julgam, né, os cristãos. Ah, mas você agora não pode nada? Ah, você está muito chato. Ah, você, né, virou careta. Não é que a gente não pode, a gente não precisa de certas coisas nas nossas vidas. Porque tem coisas na Bíblia, meus irmãos, que a Bíblia não está dizendo não, não e não. Ela não está proibindo, mas a gente não precisa de certas coisas. A palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo mesmo, ele disse que ele poderia todas as coisas, mas nem tudo era lícito. Né? A gente, se quiser, pode fazer o que quiser, mas nem tudo é lícito. Né? Nem tudo vai agregar na minha vida, nem tudo vai me enriquecer, muito pelo contrário, dependendo do que eu praticar, do que eu falar, do que eu pensar, vai me afastar mais ainda de Deus. E aí, voltando o nosso olhar aqui para o texto,
nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele estava disposto a tudo, a sofrer, até morrer pelo Evangelho. Agora, existem muitas pessoas que, se passam uma dificuldade na sua vida, já não querem mais saber de Deus, da igreja. Ah, me enganaram, né? É por isso que existem muitas pessoas decepcionadas com a igreja, porque se ensina no púlpito que cristão não sofre, que ele vai ficar rico, que ele vai ficar milionário, e aí ele luta, faz de tudo, e às vezes não consegue, aí as pessoas ficam decepcionadas, frustradas. E nós cristãos, povo de Deus, em algumas vezes precisamos dizer, sim, você vai sofrer muitas vezes na sua vida. A gente prega, né, muito sobre milagre, sobre Deus mudar a situação, mas, queridos irmãos, tem situação que Deus não vai mudar. A gente incentiva, né, a orar, mudar a transformação, mas tem coisas, queridos, que não tem jeito. Não é pelo fato de Deus não ter poder, de Deus não agir na nossa vida, mas vamos usar um exemplo aqui, uma ilustração. E você sabe, talvez você já até conviveu com pessoas assim. Quantas vezes as pessoas estão passando por necessidade? Aí ela pede oração para o pastor, para a intercessão, para a igreja toda, aquela, né? Faz aquela circunstância todinha. E aí quando ela alcança aquilo, quando ela atinge aquilo, a primeira coisa que ela faz é o quê? Se esquece de Deus. Ela se afasta do Senhor. Ao invés de ela se apegar mais a Deus, aí ela vira as costas para Deus, para a igreja, para os irmãos, que às vezes investiram tempo em oração, não leva nem em consideração isso. Uma pessoa assim é uma pessoa ingrata e injusta. Porque ela esquece de que muitas vezes o pastor ou os irmãos tiveram lá de madrugada lembrando dela em oração, e quando ela alcança o milagre dela, o que ela faz? Ela vira as costas para Deus e para a igreja. É a primeira coisa. Só que muitas vezes a gente precisa ensinar para a igreja a ter essa consciência que em determinados momentos a gente vai sofrer. Nós não somos melhores que ninguém. Temos a salvação, temos a garantia já do céu, a eternidade. Mas a gente também fica desempregado. Porque senão algum cristão fica em parafuso. Ah, mas eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo e tal, faço tudo certinho, faço meu jejum, e agora fiquei desempregado, Deus é injusto. Não. A palavra do Senhor diz que Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então o cristão sim, ele fica desempregado. O cristão sim, muitas vezes ele fica doente, porque tem ensino que é assim, né? Não, você não pode ficar doente. Se você está doente é porque o demônio está na tua vida. Vem aqui que eu vou expulsar. Meu Deus, o que as enfermeiras, farmacêuticas, médicos vão falar então? Vão chegar lá e impor as mãos em todo mundo, né, que está numa cama, numa maca, o pastor quando vai visitar alguém no hospital, ó irmão, então vamos orar só por cura, só por cura, só por cura. Não, muitas vezes é um processo de Deus na vida dela. O cristão, ele tem problema na sua casa com seus filhos. Nós temos, hoje é o Dia das Mães, e nós temos um ministério chamado Desperta Déboras, onde fala, né, o tema, o logo delas é o quê? Mães de joelhos, filho de pé. Mães têm seus filhos afastados da igreja. Mães oram pelos seus filhos para eles serem salvos. Cristãs, mulheres que têm problemas na sua casa. Casais que muitas vezes, por algumas circunstâncias, às vezes têm um mal entendimento ali, passam por uma crise conjugal. Acontece. E a gente precisa, né, ter essa consciência. Porque senão a gente vai ficar sempre decepcionado com Deus e com as coisas de Deus. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É fugir das coisas de Deus. Não, parece que quando eu fui para as coisas de Deus piorou. Claro que vai piorar, meus irmãos. Porque antes de você se converter, o diabo, ele era o teu aliado. Agora, quando você se converte, ele é o teu inimigo.
Quando eu falo que ele era o teu aliado, é porque você estava lá, vivendo a tua vida de qualquer jeito, sem conhecer a Deus, sem orar, sem dobrar o joelho, sem vir na igreja. Então ele estava aplaudindo, era isso que ele queria. Agora que você é crente, o que ele vai fazer? Ele é teu inimigo. Ele quer te destruir, ele quer te derrotar, ele quer te afastar da igreja, ele quer te desanimar, ele quer, sabe, mudar o teu caminho. E aí, nesse texto, a gente vê o quê? Que Paulo, ele sabia que o sofrimento fazia parte da vida do cristão. E a gente tem que ter, né, essa consciência, que o sofrimento, muitas vezes, faz parte da nossa vida. É claro que o sofrimento não tem que durar a vida inteira. Não estou falando, então, pastor, não vou mais orar por cura. Não estou dizendo isso. Mas a gente tem que ter consciência que, em alguns momentos, a gente pode correr esse risco de sofrer. Porque olha só o que Jesus disse, você já conhece, está em João capítulo 16, verso 33. Eu lhe disse essas coisas, para que em mim, Jesus não está falando para que no mundo, para que na família, para que na esposa, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês vão ter aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já estava alertando para nós, que neste mundo, nessa terra, que nós, nessa vida, única vida que nós temos, diferente de como ensinam aí, que você volta, né, em 300 vidas, mas nesta única vida que você tem, que você vai ter aflições, que a gente vai ter algumas dificuldades. Mas, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, igreja? E é interessante aqui, né, até em outros textos, nós vemos, escrito, por exemplo, em Atos, capítulo 14, verso 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Escute isso, meus irmãos, escute isso. É necessário, não está falando talvez, quem sabe, algum dia. Aqui está em Atos capítulo 14, verso 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Sabe por quê? Porque a necessidade, a aflição, o problema, o sofrimento, ele nos faz se aproximar de Deus. Para alguns é assim. Não está na Bíblia, mas muitas pessoas dizem, olha, não vim pelo amor, mas vim pela dor. Isso não está na Bíblia, porque tem gente, lá na Bíblia está escrito, né? Se não veio pelo amor, vem pela dor. Não está na Bíblia isso, é as pessoas que falam, né? E realmente, para algumas pessoas, elas têm que ser exprimidas até a última gota para que ela, agora não tem jeito, eu vou lá buscar Deus, né? Eu preciso ajustar a minha vida. Quantas vezes, irmãos, pessoas precisam, às vezes, chegar lá no fundo do poço, para que ela possa olhar para o alto e dizer, Deus, me ajuda. Às vezes, o sofrimento é necessário. Nós não queremos, claro que não. Não estou pregando aqui, então venha sofrimento, venha aflições, eu estou pronto, né? Não é isso. Mas, às vezes, será necessário para quê? Para abrir os seus olhos. Para mostrar qual caminho que você está. Porque muita gente também está assim, às vezes a direção é essa, ela está indo para cá, ó. Aí vem um problema, vem uma situação, então, opa, deixa eu voltar aqui, meus olhos para cá, deixa eu me arrumar, deixa eu me ajeitar, é isso que Deus quer. Então, existem necessidades, meus irmãos, que acontece, vai nos fazer orar mais. Que vai nos fazer até mesmo virar crente da noite para o dia. Fazer jejum, ler a Bíblia. Acontece, né? Mas que bom seria se a grande maioria não chegasse a esse ponto, não é verdade? Que bom seria.
se está tudo bem, então continua firmando os seus pés, continua caminhando com Jesus. Não afasta. Se está com problema, então se apegue mais a Ele. Ele tem uma direção para a tua vida. Você crê em nome de Jesus? Amém, igreja? Agora não deixe chegar nesse ponto. Mas se porventura chegar, seja como o apóstolo Paulo. Estou pronto. Porque muitas pessoas, quando chega a aflição, e acredite, muitas vezes, não é só o diabo que vai afligir nossa vida. Deus também permite, sabia? Deus também permite. Vocês lembram de alguém assim, bem conhecido, só para a gente lembrar aqui, quem era? Jó. A Bíblia diz que aquele homem, ele era, depois você lê lá, capítulo 1, lá no verso 1 até o 3, ele era um homem íntegro, justo e temente a Deus. A Bíblia não está falando, olha, Jó era desobediente, Jó ele era um tranqueira, Jó ele só bagunçava, não. A Bíblia falava que ele era um homem temente. Se alguém, que a gente pode dizer assim, né, usar as palavras aqui, mas claro que não, que foi injusto foi Jó. Porque ele não merecia, mas aconteceu. Como é que você explica? Um homem justo, temente a Deus, íntegro. O que é íntegro? Um homem que tinha integridade, fazia tudo que era certo. A Bíblia está dizendo que Jó era assim. E mesmo assim ele perdeu. O quê? Família, filhos, saúde, bens. Perdeu tudo na sua vida. Sobrou só ele. A Bíblia diz, para quem já leu esse livro, que ele se coçava. Teve um momento que na sua pele se criou feridas, e a coceira era tanto que ele se coçava, algumas versões dizem, com cacos. Que situação. E a gente poderia dizer, não, mas Jó não precisava passar por isso. Não precisava, mas passou. Porque lá no final do livro de Jó, diz o quê? Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. As experiências de Jó fez ele ter momentos com Deus. Intimidade com Deus. E é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente lê esses primeiros versículos de Jó, a gente já acha que ele já tinha comunhão com Deus, né? A gente já acha que ele não precisava mais nada. Era íntegro, temente a Deus. Jó, ele se levantava de madrugada. Olha isso, irmãos. Só que lembrando o texto para vocês que já sabem, mas ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus. Olha a cabeça dele. Vai que meus filhos pecaram contra Deus. Porque os filhos tinham o costume de dar banquetes, né? Festas. Vai que numa dessas meus filhos desonraram a Deus. Então, Deus, eu estou já entregando o meu sacrifício para que o Senhor perdoe os meus filhos. Olha só que homem é esse. Né? E aí a gente imagina, não, o Jó não precisava mais de nada. Jó já era um homem, um homem de Deus. Só que olha a declaração que ele faz no final. Em nossas expressões, eu achava que te conhecia. Eu pensava. Então, meus irmãos, às vezes o sofrimento, ele vai ser necessário. Para que a gente veja como é que está a nossa vida diante de Deus. Mas caso o sofrimento, a luta, as aflições vierem, será que você está pronto para dizer, eu estou pronto? Porque muitas pessoas, como eu disse, por passarem por aflições, elas não estão prontas. E aí o que acontece? Elas, Deus, tchau. Igreja, bye bye. Irmãos, não quero mais saber de nada disso. Não estão prontas para viver o verdadeiro evangelho. Porque aqueles que estão prontos, meus irmãos, eles vivem com Deus de qualquer jeito, em qualquer maneira, de qualquer forma.
seja no tempo bom, seja no tempo ruim, ele está lá firme com Deus. E essas expressões do apóstolo Paulo me traduzem isso. Eu estou pronto. Olha só, finalizando aqui o nosso raciocínio, diz que alguns irmãos disseram para Paulo, Paulo, não vai para Jerusalém, porque Paulo, ele fazia essas viagens missionárias, e aqui ele estava em caminho para Jerusalém, e aí dizem assim aqueles irmãos, Paulo, não vai lá, fica aqui com a gente, Paulo, alguma coisa vai acontecer de errado com você, Paulo, não vai, Paulo, fica aqui, e insistiam com Paulo, até o ponto de chegar um profeta. Olha só, meus irmãos, o que a Bíblia quer nos ensinar nessa manhã. Porque, de repente, a voz daqueles irmãos não foram suficiente para Paulo. E aí chega um profeta, um profeta, ele vai falar alguma coisa diferente aí para Paulo. Então, vamos escutar, gente. E aí, aquele homem, ele pega o cinto de Paulo, amarra suas mãos e diz, Paulo, é isso que vão fazer com você. O homem, o Ágapo, ele não estava simplesmente profetizando bênção na vida de Paulo. Você vai prosperar, você vai crescer, Deus vai te usar, e aquela coisa toda. Não! Ele estava dizendo, Paulo, você vai ser amarrado, você vai ser preso. E a gente vai ver isso mais para frente. Você pode correr o risco até de ser morto. E aí Paulo diz, não, irmãos na fé, Ágapo, profeta de Deus, não importa, eu estou pronto. Eu estou pronto. Se é sofrer e até dar a minha vida por causa do Evangelho. Você que está aqui nessa manhã, você que está em casa, essa é a grande pergunta, para nós orarmos. Você está pronto? Eu espero que sim. Mas se alguma coisa te fez aí, balançar, que você nessa manhã, você diga, Deus, eu quero estar... Porque quando você fala, eu estou pronto, quer dizer que você está firme. Paulo tinha essa firmeza. Paulo, ele tinha essa convicção no seu coração. E meus irmãos, é esta convicção que nós também devemos ter nos nossos corações. Me permita ler apenas mais 2 textos, não vou me estender muito, mas é muito importante para a gente entender e fechar essa meditação, que diz assim, são eles servos de Cristo? Eu estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, escute o que Paulo falou, trabalhei muito mais, fui encarcerado, fui açoitado e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus, multiplica aí, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Quanto dá isso? 5 vezes 39, faz aí na calculadora, Ju, por favor. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto. Olha só o que Paulo passou, irmãos. Perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Olha só a quantidade que Paulo sofreu de açoites, 195 açoites. 195 chicotadas, como a gente diz, no lombo dele, nas costas, onde o chicote pegasse. E aí,
a gente vê como tem cristão fraco hoje em dia, né? Como tem crente mimimi. Como tem cristão que, Deus não fez isso para mim, Deus não fez aquilo. Você não está pronto para viver essa vida e muito menos ir para o céu. Porque Paulo disse, eu estou pronto para sofrer pelo Evangelho, para morrer por Cristo, dar a minha vida. Se quiserem me degolar, me enforcar, me darem um tiro, uma facada, eu estou pronto. E às vezes alguém pisa no nosso calinho. E aí, para a gente encerrar, olha isso. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia após dia. Porque, olha o que Paulo fala. Depois desse texto de chicotada, ser preso, passar fome, naufrágio, sabe? Olha o que ele diz. Porque essa leve e momentânea tribulação, ele chama tudo aquilo que ele passou de leve tribulação. Momentânea, porque os olhos dele estavam no céu, na eternidade, como nós cantamos esse último louvor. Produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que vêm são eternas. Amém, meus irmãos? Depois de tudo que Paulo passou, 195 chicotadas, ele fala, leve e momentânea tribulação. Ele estava pronto. E a gente? Estamos prontos? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos nesta manhã, nós Te louvamos, agradecemos ao Senhor, por esse tempo tão precioso de passarmos na Sua casa, meditando, louvando e orando uns pelos outros. E como foi ministrado na Tua palavra, Deus, será que a gente está pronto mesmo, como o apóstolo Paulo? Ele foi avisado que ele iria passar por problemas em Jerusalém. Mesmo assim ele disse, eu estou pronto, se é para sofrer e até para morrer, por causa do Senhor Jesus. Queridos, a nossa vida é uma constante morte para o mundo. Nós devemos morrer para o mundo todos os dias. Não só foi quando entregamos nossa vida para Jesus, mas quando também estamos vivendo hoje. Você está morrendo por Cristo, pela causa de Cristo? Você está pronto nesta manhã, nesse dia? Você está pronto para dizer, eu sou um servo, uma serva de Deus. Eu estou pronto para seguir Jesus. Eu estou pronto para dar a minha vida pelo Evangelho. Estou pronto para morrer pela causa de Cristo. Estou pronto. Será que nós poderíamos dizer algo desse tipo? Ou se você não estiver pronto nessa manhã, peça ao Senhor para dizer, Deus, alinha o meu coração com o teu, as minhas vontades com a tua. Porque às vezes, Pai, as aflições dessa vida me fazem pensar se vale a pena continuar. Mas eu quero te dizer nesta manhã que vale a pena continuar. Não importam os problemas, não importa o seu sofrimento, as aflições, mas Deus é fiel nas nossas vidas. E Ele continuará cuidando de nós. Não sei qual é o problema seu nessa manhã, quais são as suas aflições que te fizeram duvidar, que atrapalharam o seu caminhar, mas eu quero te dizer nesta manhã, que Deus está ao seu lado, para dizer, filho, filha, eu estou com você. As aflições elas fazem parte, muitas vezes sou eu que permito, para você não sair da minha presença. Então filho, filha, continue a me buscar, continue a falar comigo, continue a vir à minha casa, continue a ler a minha palavra, porque nessas aflições sou eu que te livro.
É nessas aflições que sou eu que te sustento. São nessas aflições que sou eu que te guardo. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes. E renova o nosso coração nessa manhã. Abençoa todo o teu povo. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, antes da gente ir embora, posso ter mais 5 minutinhos? A gente tem uma homenagem para o Dia das Mães, tá bom? Tem um vídeo, né, Renan? Tem um vídeo para você, mamãe. Então, você vai receber uma lembrancinha. Não sai ainda não, tá? Rapidinho aqui o vídeo. Você, minha mãe querida, você, amor pra toda a vida, você, que sempre ao meu lado está, para rir e chorar, você, amiga e companheira, você, fiel e verdadeira, você, é mais do que eu possa cantar. Eu só queria lhe dizer que Deus me deu você pra revelar o seu amor sem fim. Às vezes tenho a sensação de sentir teu coração pulsando intensamente aqui dentro de mim. Foi rapidinho, mas foi preparado esse vídeo. Não estão todas as mamães, tá bom? Porque a pessoa que fez, ela foi tirando ali as fotos, né, de Facebook, das redes sociais, e muitas das mamães não têm, né? E a pessoa que preparou não dava tempo de pegar as fotos das irmãs. Mas eu queria chamar vocês aqui, encerrar o culto com vocês aqui à frente. A equipe da recepção vai ajudar a dar uma lembrancinha. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você, mamãe, tá bom? Abençoar a sua vida. A igreja vai abençoar a sua vida. Aproveitando, irmão Mauro, tira uma foto aqui dessas lindas mamães que estão aqui. Se sua fotinho não saiu ali, não fica chateada não, tá bom? Lembra que Paulo tomou chicotada, foi preso e tal, né? Aí vai sair, né, brava, chateada, aquela coisa toda. É só uma lembrancinha, né? É só para a gente lembrar que vocês são muito preciosas. Ó, sobe aqui na escada, senão na foto não vai dar. Dá um passinho, isso. Vamos se dividir aqui, em cá. Isso. Para a foto pegar todas vocês, tá bom? Senão vocês ficam muito assim, espaçadas, aí não dá. Vamos lá. A gente guardar com carinho essa foto. Dá para pegar todas, Mauro? Ah, eu vou sair também. Olha lá o nosso fotógrafo. Tá falando, hein? Você que ficou em casa, Deus abençoe sua vida. Tá saindo a Tiago aqui? Né? Que Deus abençoe. Estou falando com o pessoal de casa. Hã? Hoje é assim, né? O Tiago não. Estou falando aqui com a câmera aqui, ó. Oi, Mauro? Pode tirar delas, tá bom? Pronto? Amanda vai distribuir uma lembrancinha para vocês. Não sai não, tá? Nós vamos orar. Mauro, tira uma aqui, ó, que elas querem que eu tiro com elas. Então a foto vai ficar mais bonita. Tô brincando, hein? Pronto.
culto. Então a Amanda está distribuindo. Nós vamos orar pela vida de vocês, tá bom? Olha só, nós de verdade gostaríamos de dar o nosso coração para vocês, viu? Mas época de pandemia, né? As coisas não estão fáceis, sabe, né? Vocês são mulheres, donas de casa e sabem melhor do que eu, né? Então a igreja a gente também tem que administrar. Mas com certeza vocês não iam ficar sem uma lembrancinha, tá bom? E que Deus abençoe muito a vida de vocês. Todas vocês são especiais. Como mães, como mulheres, como pessoas, como membros da nossa igreja. Se sintam todas abraçadas. Vocês vão passar por aqui, eu vou dar um abraço em todas vocês. Se eu queria escapar, né? Todas pegaram? Deu certo? Espera aí, amigão, nós vamos orar agora, tá bom? Fica aqui comigo. Vamos orar. Feche seus olhos, vamos. Igreja, homens, levante-se e estenda suas mãos nessas preciosas mulheres. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida de preciosas mães. Cada uma delas, que o Senhor sustente as suas vidas, que o Senhor abençoe, Pai, todas as áreas de suas vidas. Que o Senhor aqueça o coração delas com a Tua presença. Muitas delas têm os seus filhos próximos, outras não têm os seus filhos próximos, ó Deus. Às vezes, talvez seja pela distância geográfica, outras são pela distância física, mas nós pedimos o consolo e o conforto do Senhor sobre esses corações. Mulheres tão preciosas, Pai, para nós e sabemos que para o Senhor também. E nós como igreja queremos abençoá-las nesse dia. Queremos pedir as bênçãos do Senhor sobre elas, sabedoria, estratégias para conduzir os seus lares, conduzirem a sua família e seus filhos, Pai. Alguns ainda são pequenos, outros já são jovens, outros já são até velhos e muitas delas já são até vós. E que assim o Senhor continue cuidando delas. Talvez algumas até sofrem no seu coração por uma necessidade. E nós pedimos que Teu Espírito Santo venha fortalecê-las nesse dia. Que seja um tempo muito especial na vida delas. E elas também que são filhas, que não têm mais a sua mamãe aqui presente. Que o Senhor também conforte esse coração. E para nós que temos a nossa mamãe em casa, perto de nós, que possamos ligar, mandar uma mensagem, aproveitar, almoçar com elas, aproveitar esse dia da melhor forma possível, porque este dia é um dia muito especial. Nós oramos, agradecemos e abençoamos cada uma delas em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, aplauda essas mulheres maravilhosas. Que Deus abençoe. Um ótimo domingo para vocês, mamães. Fiquem na paz de Jesus. Passa por aqui, que eu quero dar um abraço em você. Não vai pelo lado não, vai? Quem vai ser a primeira aqui, ó? Em frente eu irei, pois